Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Personal Educa. Meu nome é Renan e eu sou professor de Biologia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o metabolismo energético. O que seria isso? Você já deve ter parado para pensar alguma vez no seu dia o quanto o nosso organismo, o nosso corpo consome energia, tá? Ah, professor, nunca pensei sobre isso. Então pense o seguinte, mesmo que você não seja aí um super atleta, que você passe a maior parte do tempo do seu dia aí sentado na frente do computador, a gente gasta muita energia para fazer as funções vitais do nosso organismo, como por exemplo, pensar, fazer a digestão do alimento que você come, respirar. Tudo isso são funções vitais do nosso organismo, ou seja, são funções essenciais para a vida e que exige uma quantidade de energia para que essa atividade aconteça. Como é que a nossa célula, como é que o nosso organismo consegue obter essa energia? Como é que ele faz para conseguir essa quantidade de energia necessária para pagar, então, os custos dessas atividades vitais? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, essa aula de metabolismo energético, ela vai introduzir os processos químicos, né? O metabolismo que está relacionado com a obtenção, com a transferência de energia dentro da nossa célula, beleza? E também, além de todo esse conteúdo que você vai aprender nessa aula, é importante saber que esse é um dos temas que mais caem no vestibular aqui na região de São Paulo, para a Unesp e para a FUVEST e também para o Enem. Então, se você fizer uma busca rápida dos principais temas que caem nos vestibulares com relação à biologia celular, você vai ver que grande parte das questões contém assuntos relacionados a metabolismo energético, tá? Principalmente fotossíntese. Tá? Fotossíntese é um tema que aparece muito nos vestibulares de São Paulo. Então é muito importante essa aula de hoje, é muito importante que você entenda os principais conceitos para que depois você consiga resolver os exercícios no final dessa aula. Beleza? Então só para a gente entender, metabolismo, como a gente já comentou em algumas aulas, é o conjunto de reação química que acontece na célula. Quando a gente fala então de metabolismo energético, a gente está se referindo ao conjunto de reações químicas que envolvem transferência de energia. Se você se lembrar, na primeira aula a gente falou sobre algumas macromoléculas. A gente falou sobre carboidratos, falou sobre lipídios, falou sobre proteínas e a gente falou sobre as funções que essas macromoléculas desempenham no nosso organismo. Se você se lembrar, eu falei que carboidratos, né, os açúcares, eles têm como principal função ser fonte de energia para a célula. Tá? Então a célula ela utiliza carboidratos, as macromoléculas de carboidratos, de açúcares, como uma fonte de energia para pagar os custos das atividades que ela desempenha. Tá ok? E como é que acontece esse processo? Então a aula de hoje a gente vai entender como é que a célula pega um carboidrato, um açúcar e transforma aquilo em energia. Beleza? Então aqui eu fiz uma analogia para vocês do que seria o metabolismo energético. Pensem da seguinte maneira. Você vai viajar, vai para fora do país. Aqui no nosso país, no Brasil, a gente utiliza como moeda o real. E aí você vai para a Europa e precisa trocar isso em euro ou trocar isso em dólar para você poder utilizar esse dinheiro lá fora. Então você vai até a casa de câmbio, você pega a sua quantidade em reais e transforma aquilo em dólar, por exemplo. Beleza? Então essa é a função da casa de câmbio. Ela consegue trocar o seu dinheiro por um dinheiro que é conhecido no lugar que você vai. Tá? Então as pessoas que você vai se relacionar naquele ambiente, elas conhecem aquele dinheiro que você está levando. Então a casa de câmbio faz essa troca. O que o metabolismo energético faz? Basicamente ele tem a mesma função da casa de câmbio. Então o metabolismo energético ele vai pegar carboidratos e lipídios, que são as macromoléculas utilizadas como fonte de energia, e ele transforma essas macromoléculas em ATP. Tá? O ATP é uma molécula no nosso organismo que ele é conhecido como a moeda de força do nosso organismo. Tá? Seria a moeda energética do nosso organismo. Então todos os custos que a gente tem energéticos nas nossas atividades do dia a dia são pagos com moedinhas de ATP. Beleza? Então o metabolismo energético, nesse exemplo da casa de câmbio, ele funcionaria como uma casa de câmbio. Então ele troca carboidratos e lipídios por quantidades de ATP. E aí esse ATP é reconhecido pelo meu organismo como energia. Tá ok? Então as fontes de energia no nosso organismo são as macromoléculas, carboidratos e lipídios principalmente. Em último caso a gente utiliza proteína.
E aí, essas macromoléculas, por meio do metabolismo energético, são transformadas em ATP, que é a moedinha que paga os custos das atividades da nossa célula, beleza? Então, como é que a célula obtém o ATP? Como é que ela obtém energia? Então, a gente viu que é por meio dos processos químicos que vão modificar esse carboidrato e esse lipídio e ele vai se transformar em ATP. Então, os processos químicos que fazem isso têm o nome de fermentação, e aí nós temos dois principais tipos de fermentação, que seria a fermentação alcoólica e a fermentação láctica, e por meio da respiração celular. Então, são esses processos que a gente vai discutir nessa aula. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a fermentação, a alcoólica e a láctica. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a respiração celular. E no terceiro bloco, a gente vai falar sobre a fotossíntese, que é um outro processo que está relacionado com o metabolismo energético e que está diretamente relacionado com os processos de fermentação e respiração. Se não houvesse a fotossíntese, esses processos não existiriam e, consequentemente, não existiria energia, ou seja, não existiria vida, porque todos os processos que estão relacionados em um ser vivo, eles são dependentes de energia, tá ok? Então, por isso que a fotossíntese é fundamental para os seres vivos, direto ou indiretamente, tá ok? Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai falar sobre a fermentação. Então, pessoal, fermentação, a principal característica, né, o primeiro conceito que você tem que anotar aí no seu caderninho, é que a fermentação ela ocorre sem a presença do oxigênio, ou seja, ela é um processo anaeróbio, tá ok? Ou seja, não precisa de oxigênio para acontecer. Logo, ela pode ocorrer em organismos vivos mais simples, como são os organismos procariotos. Por quê? Porque eles não possuem mitocôndria. Mitocôndria que é aquela estruturazinha membranosa que a gente viu na nossa segunda aula sobre organelas, que está relacionado com a respiração celular, que é um processo celular que depende de oxigênio, tá ok? Então, nesse caso, a fermentação, por não depender do oxigênio, é um processo que ocorre nos seres mais simples, como os seres procariotos, por exemplo. No entanto, ela também pode acontecer em seres vivos eucariotos, que a gente vai ver ao longo dessa aula, beleza? Então, primeiro conceito, a fermentação não precisa de oxigênio. É um processo químico anaeróbio, beleza? Ela é dividida em 3 etapas, tá? As 2 primeiras etapas elas são semelhantes em qualquer tipo de fermentação, seja ela alcoólica ou a fermentação láctica. A terceira etapa, que é a etapa que vai definir se aquela fermentação ela é alcoólica ou se ela é láctica, tá? Então, as 2 primeiras etapas do processo a gente vai estudar de uma forma geral, tá? Então, primeiramente, como eu falei para vocês, a gente utiliza como fonte de ATP os carboidratos, que no caso a gente viu na nossa primeira aula que o carboidrato principal aí para ser utilizado como fonte de energia é a glicose, C6H12O6. Estão lembrados disso? Então, a partir da glicose, a minha célula vai transformar essa glicose, por meio da fermentação, em uma molécula chamada frutose 1,6-fosfato. Tá? Por que a célula faz isso? A glicose ela é uma molécula muito estável, tá ok? Então, para que ela seja processada e transformada em ATP, primeiro ela precisa ser ativada, ela precisa ser transformada em uma outra molécula que é mais ativa e que aí permita dar sequência em todo o processo metabólico que vai culminar na formação do ATP. Então, primeiro eu preciso transformar a glicose, que é uma molécula muito estável, em uma molécula menos estável, que no caso aqui é a frutose 1,6-fosfato. Nesse processo de ativação da glicose, que é a primeira etapa da fermentação, ocorre perda de energia, tá? Então, a célula tem um gasto de energia na primeira etapa da fermentação, que é a etapa de ativação da glicose. Então, ela perde 2 ATPs nesse processo de ativação da glicose, tá? Então, transformado a glicose em frutose 1,6-fosfato, a gente vai para a segunda etapa da fermentação, que é a síntese do ATP. Então, só para vocês entenderem, gravem muito bem isso, a fermentação ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de ativação da glicose, em que eu transformo a glicose em uma molécula um pouco menos estável, tá? Que possibilite aí a sequência do processo do metabolismo energético. Então, transforma a glicose em e frutose 1,6-fosfato. Essa primeira etapa existe perda de energia, eu perco 2 ATPs nesse processo. A partir disso, eu inicio então a segunda etapa, que é a etapa de síntese de ATP.
Então a molécula de frutose 1,6-difosfato, ela é transformada em duas moléculas de ácido pirúvico. Nesse processo, eu tenho a formação de 4 moléculas de ATP, tá? Que está sinalizado aqui. Então, tem a formação de 4 moléculas de ATP, que então que significa então que eu tenho mais energia para essa célula, tá ok? E também formo duas moléculas de 2-NADH2. O que é esse NAD, né? Esse NADH2? O NAD, ele é um cofator enzimático que ele tem como função pegar hidrogênios nas reações químicas, tá? Então, nas reações químicas, pode ocorrer lá que a minha molécula, no caso da glicose, que está lá grandona, ela perca hidrogênios nessa quebra ou nessa transformação da molécula. Esses hidrogênios que são retirados da molécula, eles são, então, captados por essa molécula do NAD, e aí esse NAD vai transferir esse hidrogênio para um outro processo ou para uma outra molécula, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá ok? Então, na segunda etapa da fermentação, eu tenho a formação de 4 ATPs, além da perda de hidrogênios que vão ser capturados pelo NAD, tá ok? Então, formo 4 ATPs e 2 NADH2. E aí a gente vem então para a terceira etapa da fermentação, que seria a etapa de formação do resíduo orgânico, tá? Então é nessa etapa que eu vou formar ou o etanol, o álcool etílico, e aí vai caracterizar uma fermentação alcoólica, ou eu vou ter a formação do ácido lático, e aí vai caracterizar então a fermentação láctica. Beleza? Então, nessa terceira etapa que eu tenho a formação do resíduo orgânico. Vamos primeiro falar da fermentação alcoólica. Então, na fermentação alcoólica, na terceira etapa, a partir do ácido pirúvico, eu tenho a formação de 2-etanol, ou de álcool etílico, e tenho a liberação de 2 moléculas de gás carbônico, tá? De 2CO2. Essa informação é muito importante, tá, pessoal? Muitos vestibulares, eles cobram esse conceito, que eles querem saber se você sabe qual é o tipo de fermentação que libera gás carbônico, porque essa informação ela é importante, porque ela tem um uso industrial por conta disso. Vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter visto, a mãe de vocês, ou o pai de vocês, alguém da família, até mesmo você já deve ter feito isso, a confecção de bolos, a produção de pães, né, de massas em geral, elas levam um tipo de ingrediente que é o fermento. E qual que é a função do fermento para essa massa? É fazer essa massa crescer, tá? Essa massa cresce por conta da liberação de CO2, tá? Porque o fermento, ele faz a fermentação, tá? E essa fermentação que ocorre no fermento é a fermentação alcoólica, tá ok? E a fermentação alcoólica, ela libera CO2. Então, nesse processo, se eu tenho lá um pãozinho, acabei de amassar o pãozinho, ele está lá pequenininho, coloco o fermento, deixo descansando, de repente ele vira um pãozão, vira uma massa muito grande. Por quê? Porque eu liberei CO2 nesse processo de fermentação alcoólica e esse CO2 vai criar, então, esse volume na minha massa, vai deixar essa massa um pouco maior, beleza? Então, o processo de fermentação que libera CO2 é a fermentação alcoólica. Como é que eu posso lembrar disso? Pensa no nome, ó, alcoólica. Aqui no álcool eu tenho C e tenho 2 Os, correto? Alcoólica, então CO2. Olha que legal. Então, alcoólica eu tenho CO2, não é? Então, na fermentação alcoólica é a fermentação que eu libero CO2, beleza? Então, no processo de fermentação alcoólica eu libero CO2, libero etanol, né, o álcool etílico, e tenho a produção de 2 ATPs no final. Por quê? Porque eu perdi 2 ATPs na primeira etapa da fermentação, no entanto eu produzo 4 na segunda etapa, tendo um saldo aí de 2 ATPs. Então na fermentação alcoólica eu tenho 2 ATPs, tenho a formação de CO2 e tenho a formação do etanol. E aí eu coloquei aqui mais uma informação importante, que esse processo de fermentação alcoólica ele é muito utilizado na indústria alimentícia, tá? Mesmo na produção de fermentos e também no caso da produção de bebidas alcoólicas. Tá? Então, no processo de produção de bebidas alcoólicas, esse álcool que está presente na bebida, ele é derivado do processo de fermentação alcoólica. Tá ok? Além disso, a gente tem um outro tipo de fermentação, que é a fermentação láctica. Da mesma forma que a fermentação alcoólica, as etapas 1 e 2 elas são idênticas, e aí na formação do resíduo orgânico, ao invés de eu formar etanol, na fermentação láctica eu formo o ácido lático. Tá ok? O ácido lático,
e não tem formação de CO2, como eu falei para vocês anteriormente. Então, os dois ácidos pirúvicos que entram aqui no início da terceira reação vai formar 2 ácido lático e 2 ATPs. Não tem formação de CO2, beleza? Quais organismos fazem a fermentação láctica? Bactérias, por exemplo, os lactobacilos vivos, que é aquele tipo de bactéria que é usado no Yakult, por exemplo, é um ser vivo, uma bactéria, que faz esse tipo de fermentação, a fermentação láctica. Além das bactérias, nós, seres humanos e outros mamíferos em geral, também fazem fermentação em algumas situações específicas. Quando que isso acontece? Vamos lembrar o seguinte, fermentação tem como característica não precisar do oxigênio. Então, numa situação em que eu preciso de energia, eu preciso obter mais ATP e eu não tenho oxigênio, eu vou fazer a fermentação láctica. Então, pense assim, uma situação em que tem um maratonista, ele está correndo já mais de 30 quilômetros lá na prova dele, e aí chega no momento em que ele acabou todas as... ele está precisando de mais energia, porque ele já está esgotando a energia que ele tinha em ATP, e devido à frequência cardiorrespiratória, ele tem um déficit de oxigênio, porque ele está consumindo muito oxigênio na corrida, as células dele estão precisando de muito oxigênio. Então ele começa a ficar com um déficit de oxigênio. A célula precisa de energia, ela não vai deixar de produzir energia porque ela não tem oxigênio. Então ela vai fazer a fermentação. E aí quando isso acontece, libera o quê? Libera o ácido lático. E aí esse ácido lático que vai causar, devido ao seu acúmulo, vai causar cãibra muscular. Tá ok? Então esse acúmulo de ácido lático nas células musculares que vai ocorrer então a consequência e o sintoma da cãibra muscular. Beleza, pessoal? Então fica bem claro isso para vocês. Fermentação alcoólica eu tenho liberação de CO2 e de etanol. Como saldo eu tenho 2 ATPs. É um tipo de processo muito utilizado na indústria alimentícia. Ele é feito por fungos, tá? Então são fungos que fazem esse processo de fermentação alcoólica. E na fermentação láctica, ela é feita por bactérias e também por seres humanos e mamíferos em geral. Tá? Bactérias e mamíferos em geral. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem que saber sobre fermentação. Na próxima parte da aula a gente vai falar sobre respiração celular. Vamos lá?